Essa próxima titulação é chamada de titulação de Wöhler, tá? Método de Wöhler ou titulação de Wöhler. Bastante mais como chamar método de Wöhler, né? Ela é uma titulação também usada para determinar cloreto, mas ela já vem numa situação mais diferenciada, que é a seguinte: a gente chama esse tipo de titulação que vocês vão aprender aqui como titulação indireta, tá? Que é o seguinte, ó, eu vou eu vou explicar ela. Eu gosto mais dos desenhos, né? Então aqui tá as reações, né? Posso explicar bem rapidão por aqui, mas depois eu vou pro desenho e explico de novo. A titulação é assim, ó. O analito é o cloreto e o titulante é a prata. Então a reação que vai acontecer nessa titulação aqui é o seguinte: a gente vai ter o analito numa amostra e a gente vai jogar na amostra uma quantidade maior de prata. A gente chama um excesso de prata, ou seja, eu vou jogar bem mais prata lá na amostra, mas jogar de uma vez só, não é titulação ainda, né? Então é o seguinte, eu tenho um volume de amostra conhecida que tem cloreto e eu jogo um montão de prata em cima, só que esse montão que eu joguei eu sei a quantidade certinha, tá? Isso eu sei. E aí então o que eu não sei é a quantidade de cloreto. Só que aí eu jogo essa quantidade que eu conheço aqui, junto com esse cloreto e vai formar bastante esse sal. Mas como eu joguei isso aqui em excesso, na verdade vai formar esse sal e ainda vai sobrar prata, desse jeito aqui, ó. E a gente diz que é a prata que sobrou, né? E aí essa prata que sobrou, aí sim eu vou lá para fazer uma titulação. E coloco essa prata que sobrou lá no Erlenmeyer, agora ela não está como titulante, e lá na bureta eu coloco o tiocianato, que é esse ânion aqui. E aí a reação do tiocianato com prata, eles formam esse precipitado aqui. Só que esse precipitado aqui, a gente não vai conseguir ver o ponto final. Então, para enxergar o ponto final, junto com essa solução de titulação, eu coloco o cátion ferro 3+, que tem uma corzinha laranjinha assim, né? E aí vocês vão lembrar que uma das reações que a gente já fez lá em química geral experimental, que formava um complexo, era do tiocianato com o ferro. Eles formam esse complexo aqui, ó, que é uma- um, um como é que eu vou dizer, um produto com cor vermelha, bastante vermelho, cor de sangue, assim, cor de sangue, bem legal, né? Então, esse esse complexo aqui, vocês vão ver que ele é bem característico a coloração dele, né? Então aqui a gente identificou, ao fazer essa destilação, eu consigo descobrir quanto de prata que estava sobrando lá na reação, né? Mas eu gosto mais de explicar pelo desenho. Ali eu só fui rapidão para vocês verem que as reações estão ali, né? As reações envolvidas na volumetria de Wöhler, mas eu vou explicar por aqui. Então vamos lá. Como é que funciona a titulação de Wöhler? Inclusive é um tipo de titulação indireta, né? Por que a gente diz que é indireta? Porque na real não é o analito que está ali sendo titulado. O analito ficou para trás. A gente fez um negócio aqui, na real o analito ficou aqui. E o que a gente seguiu fazendo outra coisa, o analito nem está mais ali. Porque as titulações diretas, que a gente chama, que é o óbvio, o analito está aqui embaixo e o reagente titulante está aqui em cima. E aqui vocês vão ver que o analito não está aqui. Então vamos lá, voltando. Como que é feita a titulação de Wöhler? É o seguinte, ó, a gente coloca uma quantidade de amostra em que a gente conhece o volume. Então isso está muito bem simbolizado por esse desenho aqui, porque mostra que a pessoa usou uma pipeta volumétrica, certo? Então se a pessoa usou uma pipeta volumétrica, ela tem certeza do volume de amostra que ela colocou dentro desse Erlenmeyer. Beleza. Depois, o que é feito aqui, se adiciona uma quantidade de prata em excesso. Só que essa solução de prata aqui, a gente conhece a concentração dela, certo? A gente conhece perfeitamente a concentração. E outra, dá para perceber que a pessoa, quando jogou essa prata aqui, ela também usou uma pipeta volumétrica. Portanto, aqui a gente conhece a concentração e também conhecemos o exato volume da solução que foi colocado dentro do Erlenmeyer. Entenderam? Então, só nessa imagem aqui dá para perceber que a gente sabe exatamente o volume da amostra que veio aqui para dentro e a gente sabe exatamente o volume da solução de prata que a gente colocou aqui para dentro. E a outra coisa que também a gente sabe é a concentração dessa solução de prata aqui. Tá? Essas três coisas a gente sabe. Bom, no momento em que a prata encontra o cloreto, a gente até já viu isso, né, nos outros exercícios. A prata encontra o cloreto, precipita como cloreto de prata, que também é uma reação que a gente já fez lá em Química Geral Experimental, né? Forma um precipitado branco aqui. E aí esse precipitado vai formar esse precipitadinho aqui de cloreto de prata. A gente faz uma filtração. E aí, ao fazer a filtração, essas pratas aqui que foram jogadas a mais, elas estão solvatadas por moléculas de água.
Isso significa que elas vão atravessar o papel de filtro, né? E elas vão ficar aqui no filtrado. E aí, inclusive, aqui é até interessante pegar um frasco lavador, dar uma lavadinha no precipitado, porque lembrem, o precipitado sempre está molhado com a água-mãe. Lembrem o que é água-mãe? Água-mãe é aquela água, né? Aquela solução, mas a gente diz que é água, é aquela solução que deu origem ao precipitado. De modo, então, que logo que tu faz a filtração, esse precipitado está molhadinho com aquele líquido que veio daqui, né? E aquele líquido, aquele molhadinho, dentro daquela solução aquosa ali, tem um monte de prata a mais que elas estão ali. Então é por isso que a gente dá uma lavadinha no precipitado para forçar com que aquelas pratas que estão molhando ali o líquido, elas venham na parte aquosa do frasco da água que a gente está jogando aqui e elas vêm aqui para baixo, né? Porque o sal ele é pouco solúvel. Aquela lavadinha que a gente dá ali na solução, e é pouquinha lavagem, não é para largar 50 ml d'água aqui, né? É uma lavadinha assim, tu gasta uns 5 ml aqui, 6 ml lavando o precipitado. Inclusive, as técnicas de lavar o precipitado é melhor assim, ó, tu bota bem pouquinho, umedece ele e deixa baixar. Larga bem pouquinho, umedece ele e deixa baixar. É melhor fazer umas 3 vezes com bem pouquinho solução do que jogar tudo a água de uma vez só. Não é... Tá, então a gente dá uma lavadinha no precipitado, garante que todo o excesso de prata veio para o filtrado, né? E aí então esse precipitado aqui a gente não faz mais nada com ele, tá? E com esse filtrado aqui, daí a gente transfere esse filtrado aqui, joga um pouquinho de solução de ferro 3+, aqui, né, que vai ser o nosso indicador, e aí a gente faz uma titulação. E a titulação é com tiocianato, tá? Então, acompanhem a minha explicação aqui, que eu gosto de explicar de um jeito meio tosco assim, porque já fica fácil da pessoa imaginar na cabeça dela, né? Então vamos pegar um exemplo tosco que é o seguinte, ó. Vamos chutar que eu não sei a quantidade de cloreto que eu tinha aqui. E de fato eu não sei. Mas vamos chutar que o meu excesso aqui, eu vou inventar um jeito bem idiota assim, ó. Que nem aquela hora eu já dei um exemplo assim, então eu vou dar um exemplo bem idiota que é o seguinte, ó, vamos chutar que eu tenha 10 cátions desse só. É claro que não tem 10, tem milhões, né? Mas vamos chutar que eu tenha 10 cátions desse aqui. Então, se eu tenho 10 cátions prata, e isso já é um excesso perto do que tem da analito, se eu jogar esse volume aqui, que eu tenho certeza que aqui dentro caiu 10 cátion prata, tá? Foquem nesse exemplo bem simplório. Eu tenho 10 cátion prata aqui. Desses 10 aqui, uma parte deles vai reagir com cloreto e vai precipitar. Essa parte que reagiu com cloreto e precipitou, eu não sei. Então agora vai acontecer que eu vou ter uma quantidade de prata aqui embaixo, obviamente menos que 10, entenderam? Obviamente menos que 10, mas eu não sei quanto que tem. E aí eu venho e faço a titulação. E aí é que vem o esquema. Ao fazer a titulação, eu vou jogar tiocianato e o reagente tiocianato vai reagir com a prata, vai formar o sal tiocianato de prata. Depois, quando começar a sobrar tiocianato, ele reage com o ferro, forma o complexo vermelho, para a titulação, e aí vejo o volume que eu gastei de tiocianato. E aí, depois que eu vejo o volume de tiocianato, eu faço o cálculo e vejo quantos mol de tiocianato eu gastei, certo? E sabendo esses números de mol, como a estequiometria do tiocianato com a prata, que é uma reação que está no slide anterior, mas se vocês olharem, é uma estequiometria 1 para 1. Então, ao calcular o número de mol de tiocianato, na verdade eu vou meio que descobrir a quantidade de tiocianato que caiu da bureta. E agora eu vou imaginar nesse exemplo tosco aí que eu inventei, que vamos chutar que tenha caído 7 tiocianato da bureta. 7. E 7, se caiu 7 tiocianato da bureta, é porque quantas pratas tinham aqui embaixo? Aí é que vem a minha pergunta. Ó, se eu vi que caiu 7 tiocianato da bureta, e eu sei que a estequiometria é 1 para 1, então obviamente é porque aqui embaixo tinham 7 pratas aqui embaixo. Entenderam? Essa é a lógica do raciocínio. E aqui eu já estou dando o raciocínio de como é que a gente faz os exercícios, né? Então a primeira coisa que eu faço é descobrir quantos tiocianato caiu da bureta, vejo a estequiometria, e agora eu acabei de descobrir que na verdade eu achei aqui embaixo 7 prata. 7 prata. Então, se aqui embaixo eu achei 7 prata, e eu sei que quando eu joguei lá no Becker, eu sei que eu joguei 10, tá feito o esquema. Se eu sei que eu joguei 10 e vejo que depois eu achei só 7, quantas reagiram com cloreto? 3. 10 menos 7, 3. Então, se eu sei que 3 delas reagiram com cloreto e a estequiometria entre a prata e o cloreto é 1 para 1, então, obviamente, eu tinha 3 cloreto nessa minha amostra aqui. Pronto. Eu acabei de descobrir quantos cloreto tinham dentro desse volume aqui, ó, da pipeta volumétrica. E aí eu chego no resultado do exercício. Perceberam? Eu nem fui aqui para um exercício resolvido ainda, mas é isso que eu quis mostrar para vocês, a lógica do cálculo.
certo? Pensamento lógico dos cálculos. E claro, peguei um exemplo idiota de dizer que é 10 prata, né? Só porque isso é fácil trabalhar na cabeça da gente, né? Um número inteiro e pequeno, tá? Na prática não tem como fazer. Só 10 pratinhos. E a outra coisa que eu acho outra coisa que eu acho interessante aqui falar é que essa técnica aqui de Volar, na real, ela é bastante usada para cloreto também, mas na real, qualquer ânion que forme sal pouco solúvel com a prata, a gente pode usar a técnica. Por isso que eu fiz um destaque aqui abaixo, ó. O cara pensando ali, né? E na real é isso, qualquer ânion que forme sal pouco solúvel com a prata, a gente pode usar isso no método de Volar, né? Certo? Então, aqui eu fiz um exemplo, né, do método de Voller. Inventei uma situação aqui e eu vou parar o vídeo e sigo no próximo, então.